Fala pessoal, tudo bem? Feliz 2020, hein? Salve 2020! Estamos chegando aqui pela primeira vez em 2020 com a live do terceiro tempo. Por quê? Porque os clubes finalmente se reapresentaram, os últimos se reapresentaram nesta quarta-feira, né? Casos de Santos e também da equipe do São Paulo aqui em São Paulo, Fluminense lá no Rio de Janeiro, Flamengo com parte do seu sub-20 e alguns jogadores contratados nesta terça-feira. Então assim, passou não, né? Nós estamos no meio daquele agito do mercado da bola que no fim do ano foi de certa forma tímido, mas nós vamos dar uma passada como é que os clubes se apresentam para 2020, começando com o fator Maicon, ou Michael, o jogador mais falado no final do Campeonato Brasileiro, afinal de contas foi considerada a revelação, e o Corinthians estava pelo menos, né, uns 30 dias já atrás do jogador e comunicou agora há pouco que desistiu do negócio com o Michael em função da postura do Goiás na negociação. E o Michael, assim como a diretoria do Goiás, tem uma reunião agora com a diretoria do Flamengo, pode definir a ida do jogador pro rubro-negro carioca, que só vai se reapresentar o grupo principal no dia 23, se eu não estiver enganado. Em função da disputa do Mundial. Começa o Carioca com uma equipe sub-20, mas tem sido, na realidade, a grande responsável pelas maiores negociações da janela de transferências, porque contratou o Gustavo Henrique, contratou o Pedro Rocha e agora está em vias de contratar também o Michael. Trouxe ainda um jogador lá do futebol pernambucano, mais uma promessa ainda, só que as três principais contratações desta fase de intertemporada, confirmando o Michael, serão do Flamengo. Nós estamos ao vivo no Facebook do Terceiro Tempo, você pode compartilhar a nossa transmissão, curtir, fazer o seu comentário, participar, interagir conosco, porque a pergunta é a seguinte: o Michael vale essa disputa entre o Flamengo e o Corinthians? O Michael de fato é tudo isso? Para você participar conosco, vamos ver se a gente rola também no YouTube do Milton, certo? Conosco aqui na redação da Avenida Paulista, o Lucas Reis, para falar sobre este e sobre outros assuntos. Nós vamos falar também do Gesualdo chegando lá no Santos, sendo apresentado neste momento. Tudo bem, Lucas? E aí, Frank? Primeiro, tudo bem? Ou a primeira pergunta para você. Tudo bem, viu? Feliz 2020. Para você também, para todo mundo. Michael é tudo isso? Vale essa disputa? O Corinthians divulgou uma nota lamentando a postura do Goiás na negociação e tudo mais, e o Flamengo vai para cima do jogador, que já teve consulta também do Palmeiras, mas parece que não chegou proposta, deve ir também para a equipe carioca. Meio que todo mundo sondou o Michael, né? O Santos chegou a sondar o Michael no meio do ano, porque o Sampaoli tinha gostado bastante do Michael, e o Goiás tem se mostrado difícil de negociar, né? O Goiás estabeleceu um preço, bateu o pé e não abre mão de negociar por menos. Para ser muito sincero, Frank, eu não gastaria grande munição para contratar o Michael. Nada contra o rapaz, acho bom jogador, acho que de fato ele foi a revelação do Campeonato Brasileiro, mas eu não investiria pesado para contratar o Michael de jeito nenhum. Acho que está sendo um pouco supervalorizado. Ao mesmo tempo, se eu sou o Michael, eu preferiria buscar um mercado diferente que não o do Flamengo. Acho que o Michael não terá espaço no Flamengo e a tendência é que ele acabe acertando com o Flamengo. Eu não buscaria o Flamengo. O Corinthians seria uma boa alternativa para o Michael, porque ele teria espaço e a visibilidade é absurda, né? Agora, eu acho que ele de fato está sendo um pouco supervalorizado, sim. Eu não despejaria nenhum caminhão de dinheiro pelo Michael. Acho que ele foi pouco testado. Tudo bem, fez um Campeonato Brasileiro bom, mas para mim ainda foi pouco. Acho que ele está sendo colocado num pedestal acima daquele que ele já se mostrou capaz de alcançar. Bom, não sei se ele de fato vai acertar com o Flamengo, a tendência é que acerte, mas não me parece ser um cara de um nível extra classe. Bom, a gente está monitorando aqui essa situação do Michael, né? Havendo alguma confirmação aí, ou por parte do Flamengo, ou do próprio Goiás, a gente informa também para você. Só dar um abraço aqui para o Rodrigo Silva, que manda um bom dia para a gente. Grande abraço para você. O Júnior Farmácio, obrigado Flamengo por livrar o timão desta bomba chamada Michael. Rapaz, o André Luiz diz o seguinte: sou torcedor do Goiás. O Michael
vai ser mais jogador que o Bruno Henrique. Vi ambos no Goiás. O Michael vai evoluir muito ainda. Eu não tenho dúvidas que o Michael vai evoluir. E também não tenho dúvidas de que ele mostrou uma incrível capacidade nesta competição nacional no Campeonato Brasileiro do ano passado. Você falava do Sampaoli indicou o Michael para o Santos quando ele chegou no Santos. Sim. Ou seja, no começo da temporada passada. E o Santos tentou a contratação do Michael. Mas não deu certo. Agora, e o Goiás acho que fez certo, porque valorizou o jogador, né, durante o Campeonato Brasileiro. Eu acho, inclusive, que quando o Santos emprestou o Daniel Guedes lateral para o Goiás, o Santos tentou, se não me engano foi no início do Brasileiro, o Santos tentou envolver o Michael no negócio e, enfim, não rolou e o Michael se valorizou ainda mais, tanto que o Santos nem entrou na briga nesse momento. E agora, a minha questão é, por exemplo, na comparação com o Bruno Henrique, eu acho o Bruno Henrique um jogador muito mais completo que o Michael. E eu acho o Michael um bom jogador. Agora, por exemplo, o Corinthians, na minha visão, fez certo, porque não dá para entrar em leilão num jogador que, ao meu ver, se provou pouco ainda. O Corinthians divulgou uma nota informando que desistiu do jogador e informando que fez uma proposta por 50% dos direitos do jogador, mas com um valor proporcional àquilo que o Goiás exige ou exigia na negociação por 75% dos direitos, né? Então o Corinthians, no seu entender, fez uma proposta de um valor proporcional a 50%, né? Que seria de 5 milhões, né, de euros, e reclamou da posição do Goiás na negociação, que o Goiás talvez tenha sido intransigente, não quis saber muito de negociar, de conversar a respeito das possibilidades, não quis saber de jogador. E o Corinthians frisa: olha, quando o Goiás precisou vir aqui pegar jogador emprestado, nós tratamos o Goiás com o maior respeito e não sentimos essa reciprocidade nesta negociação da tentativa do Corinthians com o Michael. Foi isso que o Corinthians deixou transparecer na nota que divulgou, declinando da negociação com o Michael. O Marcelo Ferreira: para mim vai ser um jogador de time pequeno, ano que vem vai sumir. Talvez ele precisasse de um time para se projetar mais ainda, né? E tem essa questão aí. O Flamengo, mantendo todos os seus atletas, será que o Michael terá espaço para jogar? O Rodrigo Silva: Gabriel Verón é melhor que o Michael? Pergunta ele aqui. Levando em conta que ambos ainda têm muito a evoluir? Olha, eu acho que a resposta para a tua pergunta está na sua própria pergunta, né? O Verón não foi testado ainda com 17 anos, né? Com um elenco principal, né? Vai ter este ano, e eu diria, de maturação, e eu diria até que o Gabriel Verón tem mais anos aí para rodar para chegar no estágio do Michael. Acho que não dá para exigir que o jogador com 17 anos chegue para o Palmeiras e seja a solução dos problemas. Eu acho que são comparações assim. O Michael está à frente do Gabriel Verón nesse quesito aí da evolução. Né? O Michael já tem mais, já passou dos 20. Eu acho que, se não me engano, o Michael tem 22 ou 23, enfim. Eu tenho uma questão com o Michael que é o seguinte: primeiro, ao longo dos anos, nós vimos surgir muitos jogadores velocistas de lado de campo que não se provaram, não alcançaram o nível que todo mundo esperava. E tudo bem, assim, o cara chega num nível ali e alcança um determinado patamar e a carreira dele não vai deixar de ser ruim, não vai passar a ser ruim por conta disso. Agora, se a gente pegar jogadores dessa característica, que exercem essa função em times brasileiros, a gente vai listar aí 4 ou 5 jogadores que, pra mim, estão muito acima do Michael. Então a gente vai citar, sei lá, Dudu, Everton Cebolinha, Bruno Henrique. Para mim o Soteldo é mais jogador que o Michael, ele já se provou mais que o Michael. A gente poderia pegar e colocar mais ou menos no mesmo patamar o PP do Grêmio, que é um menino de muito futuro. Enfim, a gente vai começar a listar vários jogadores que talvez estejam patamares acima e óbvio, se fosse citar Bruno Henrique e Dudu, claro que custam muito mais do que o Michael. Mas citando os outros, jogadores que no mercado até valeriam mais do que o próprio Michael. Eu acho um tiro quase que no escuro, entendeu? Eu assim, se eu tivesse capacidade de investimento, eu investiria no Michael. Acho que ele é um jogador promissor, sim, de fato. E não há depreciação nenhuma ao futebol do Michael. Você está abaixo de outros, claro, de fato. Então eu acho que assim,
vale sim o investimento. Só acho que ele não vai ter tanto espaço assim no Flamengo. E aí é outra discussão, e acho que é um problema de escolha dele, caso ele escolher ir para o Flamengo. Porque pensemos assim, quem o Flamengo tem para essa função? O próprio Bruno Henrique já foi citado, o Pedro Rocha, acabou de chegar, o Vitinho, em tese é um jogador ali da mesma função, e pode ser que surja alguém na base do Flamengo, sei lá, o Flamengo vai jogar com o time sub-20, o Carioca. Então, ele chega já como, na melhor das hipóteses, a terceira opção para essa função. Claro, a gente não sabe como Jesus vai montar, não sabe quem pode sair, quem pode ficar, mas nesse momento ele chega, se de fato acertar com o Flamengo, ele chega ali como uma terceira opção. Acho uma escolha equivocada do jogador, não tanto do clube, mas principalmente do jogador, pensando em projeção, pensando em espaço, em minutos para jogar mesmo. Olha aqui, o Lucas, o seu xará, o Lucas Marques, escreve assim: inveja tá grande só porque ele vai pro Flamengo. Roberto Silva, boa tarde para vocês, assistindo vocês aqui na cidade de Ribeirão das Neves, cidade do goleiro Bruno Fernandes. Ih, rapaz, na opinião de vocês aí, o Galo acertou trazendo esse treinador, o Dudamel? Vamos responder. Eu acho que sim, cara, eu acho que o Dudamel é uma novidade pro futebol brasileiro, acho que ele pode acrescentar, acho que ele chega assim, a pressão que teria sobre qualquer outro treinador brasileiro. Eu acho que nós estamos dando uma refrescada no futebol brasileiro, uma refrigerada, assim, né? E eu acho que depende muito do... E acho que isso vai ser bom para os nossos treinadores também. Assim, o Dudamel já se mostrou bom treinador, ele fez um trabalho espetacular na Venezuela, ele foi vice-campeão mundial sub-20 com a Venezuela, um time que tinha o Soteldo, inclusive. A gente só tem que pensar assim, que tipo de futebol você quer para o seu time. Se o Lucas, torcedor do Galo, espera um time... É o Roberto Silva. Roberto Silva, o Lucas foi o que falou do Flamengo. Se o Roberto, torcedor do Galo, está esperando um time mais vistoso, um time com as características do Sampaoli, por exemplo, que foi sondado pelo Atlético, ele não vai encontrar. O Dudamel é um treinador um pouco mais conservador, pelo menos foi o que ele se mostrou até então. Pode ser que a partir de agora ele comece a mostrar um repertório mais vasto. Ainda assim, acho uma boa opção, acho um cara bem atualizado e que já mostrou que consegue fazer muito com pouco. Isso é interessante porque o Galo vive uma fase ali de corte de custos, o Atlético não está fazendo grandes investimentos há alguns anos, uma gestão mais pé no chão. Então, dentro dessa característica de austeridade, de pouco investimento, acho que foi uma opção bacana no mercado, se for buscar um cara ali que mostrou que sabe trabalhar bem com pouco material humano. Muito bem, deixa eu pegar aqui porque eu acabei, infelizmente, perdendo algumas mensagens aqui lá para baixo. O Jonilson Medeiros, se ele jogar o que jogou em 2019 no Goiás, vale o preço. 2020 é outra história. Jogar num time grande não é para qualquer um. Se vingar, ninguém segura o Negrão. Abraço a todos. Você falou que o Corinthians fez a proposta proporcional, era mais ou menos 5 milhões de euros. Quer dizer que se o Flamengo for pagar a totalidade do que o Goiás pede, vai se aproximar de 30 milhões. Isso? Não, o Flamengo vai pagar 7 milhões e meio, que é o que o Goiás pede por 75 milhões. Isso. 7 milhões de euros vai dar... Ele vai custar mais que o Bruno Henrique, por exemplo. O Bruno Henrique custou, se não me engano, 23 milhões. De reais. E eu tô convertendo já os 7 milhões para reais. Ele vai custar, sei lá, entre 25 e 30 milhões. Isso. O preço é que me pega, entendeu? Não é nem a capacidade do jogador. Porque, de fato, ele pode evoluir, ele é novo, e ele fez um bom campeonato, e ele pode ser útil. Mas o preço é que eu acho um pouquinho exagerado. Por esse valor eu não faria o negócio. Olha só, o Júnior Farmácia disse que no final do ano ele vai ser emprestado para um time pequeno. Antônio Nilo, meu Ceará vai estar entre os 6 melhores do Brasil. Boa sorte aí pro Vozão. Luiz Bublitz, Grêmio, qual a leitura de vocês para 2020? Grande abraço a todos, feliz 2020, sou fã de vocês. Bom, o Grêmio que está prestes a anunciar aí o Caio Henrique, bom jogador, né, do Fluminense, está se acertando aí com o Atlético de Madrid. É um jogador polivalente, jovem. Eu acho que o Grêmio, na surdina, está equilibrando o seu elenco de novo. Sim. O Luan, a gente sabia que o Luan não queria permanecer. E já era reserva há 2 temporadas, né? E tinha um contrato só até o final do ano. Sim. Ou seja, no meio do ano poderia assinar um pré-contrato, sair de graça. Então acho que o Grêmio fez bem em passar o Luan. Chegou o Vitor Ferraz. Chegou o Vitor Ferraz, mantém aí o Cebolinha até agora, né? PP, o Tony Anderson está saindo para o Red Bull Brasil. Acho que o Grêmio não perde força, não.
Eu concordo, e tem a vantagem de você estar com um treinador já pela 4ª temporada, se não me engano, Renato, desde 2016. 4ª temporada. E, enfim, é um cara que tem a chave do clube, que conhece cada detalhe ali, não só do clube, mas do elenco, e vai ter algumas opções a mais no elenco. O Grêmio se aproxima cada vez mais do Vanderlei, goleiro do Santos. O Vanderlei já teve aparentemente, pelo que diz o noticiário, teve algumas conversas com a direção do Santos, ou os representantes do Vanderlei, né? Manifestando o desejo de abrir negociação com o Grêmio. E acho que o Santos não vai se opor não, porque o Vanderlei tem um salário alto para ser reserva, e a tendência é que ele inicie a temporada como reserva. Então o Grêmio vai se movimentando, não é dos clubes mais ativos no mercado, mas vai se movimentando e vai trazendo bons reforços pontuais. O goleiro para mim é prioridade, o Grêmio precisa urgente de um goleiro, buscando o Vanderlei, já consegue um goleiro de outro patamar. Olha, o Francis zagueiro, o Michel fechou mesmo com o Mengão? Ainda não, está negociando, pode ser que feche nas próximas horas. Tem o Lucas Silva também, que acabou de chegar no Grêmio, né? Chegou na semana passada, volante, ex-Cruzeiro, que é muito bom volante. Enfim, o Grêmio já tem um bom time e mira ali reforços pontuais para melhorar bastante seu elenco. Juninho Santos diz o seguinte: Gabriel Veron, novo Pelé. Eita! Menos, hein? Aí ele pergunta aqui: o Palmeiras tem alguma contratação? Alguma contratação não, mas o Palmeiras se desfez de parte do seu elenco, né? Aqueles jogadores que não vingaram, o caso do Carlos Eduardo, que é o mais recente, que foi para o Atlético Paranaense, um empréstimo. Inicialmente um empréstimo de 3 anos, é um negócio meio estranho, né? Um empréstimo de 3 anos, com o Atlético Paranaense adquirindo 20% dos direitos agora, também proporcional ao valor que o Atlético vai pagar ao que o Palmeiras investiu para trazer o Carlos Eduardo. Então o Palmeiras está empatando dinheiro, não vai ganhar dinheiro com o Carlos Eduardo, mas também não vai perder. Sim. O Borja foi lá para o Júnior Barranquilla, o Daverson pode ir para o futebol chinês, já está avisado que pode nem viajar para a Flórida, para o torneio da Flórida. O Palmeiras viaja no fim de semana. O Arthur já se despediu, está indo para o Red Bull Brasil, um jogador que seria apresentado. Antônio Carlos foi para o Orlando City, o Thiago Santos foi para o Dallas, equipes da Liga Norte-Americana, e o Palmeiras assim vai enxugando seu elenco. Do Dracena aposentado, Fernando Praz não renovou, né? São as saídas aí do Palmeiras. Chegada só a comissão técnica de fato. Agora, parece que o Barcelona apresentou a primeira proposta pelo Matheus Fernandes, jogador de 21 anos que chegou no ano passado e não teve grandes oportunidades, nem com o Luiz Felipe Scolari, tampouco com o Mano Menezes. Com o Cebola, o Andrei Lopes, que foi o interino nos 2 últimos jogos, ele jogou. Acho que o Andrei já entendendo a proposta, né, da diretoria de dar rodagem para esses jogadores. Entendo que é um jogador que, se sair do Palmeiras, sairá sem o devido aproveitamento. Sim, né? E não sei se o Palmeiras, que pagou acho que 13 milhões por esse jogador, 13 milhões e meio, não sei que dinheiro que o Palmeiras pode fazer pelo Matheus Fernandes. Como é que você vislumbra aí o Palmeiras nesse início de temporada sendo um vendedor e não um comprador? O raciocínio que eu acho que o torcedor palmeirense tem que fazer é o seguinte: o Palmeiras já tem um bom elenco, já tem boas peças, e a própria direção palmeirense já tinha anunciado que 2020 seria um ano de contratações pontuais daqueles jogadores que chegam para suprir a necessidade, para vestir a camisa e jogar. Então, acabou a fase do Palmeiras contratando de baseada, do Alexandre Matos surgindo nas redes sociais anunciando contratação todo dia. Isso acabou, isso não vai acontecer mais. E é natural que nesse momento o Palmeiras procure se manter um pouco mais conservador no mercado, vai enxugando um pouco a folha de pagamento, vai se livrando de algumas peças que não seriam mais utilizadas, que não teriam mais serventia no elenco atual, e conforme as coisas vão avançando, o Palmeiras vai anunciar uma contratação ou outra. É claro, assusta um pouco, é um time com dinheiro, que se tornou protagonista no mercado nas últimas janelas, mas que nesse momento não busca ninguém. Mas, pelo menos na minha visão, já era de certo modo esperado essa postura do Palmeiras. É claro, vai chegar algum jogador ou outro. Agora, se a gente for pensar, o goleiro do Palmeiras é um goleiro de bom nível. Acredito que não devam chegar laterais de grandes níveis, talvez laterais ali para compor elenco. Talvez um zagueiro seja importante chegar no Palmeiras. A esquerda já subiu o Lucas Esteves. O Lucas Esteves. O meio campo do Palmeiras tem boas peças. Aí vai depender do Luxemburgo indicar se vai precisar de alguém ou não.
Aí a gente vai buscar o ataque do Palmeiras. O ataque do Palmeiras tem o Dudu, tem o Luiz Adriano, que chegou no meio do ano passado. O Palmeiras contratou há pouco tempo o Ramírez, que é um senhor jogador de futebol e que não conseguiu jogar ainda por questões físicas. Então você parte do princípio que a partir desse ano, com uma pré-temporada, o Ramírez se coloque à disposição num nível um pouco melhor. O elenco do Palmeiras é bom, então é isso. Acho que o Palmeiras vai com calma e aos poucos vai buscando um reforço ou outro para tentar mudar o elenco de patamar. Bom, Carlos Mansur, jogador se acha Messi, vai com Deus para Urubu. Que isso, o Carlos Mansur, tá azedão, hein? Hudson Nunes, boa tarde, estou acreditando no Vasco este ano, apesar de todas as dificuldades, dá para levar a Sul-Americana. Jonilson Medeiros, Soteldo, esse vale a pena no Mengão. Vamos com tudo, Mengão. Tô ligado aqui da ilha de Paquetá, no Rio de Janeiro. Salve, grande abraço para você, hein? Querida ilha de Paquetá, maravilhosa. Carlos Mansur, sobre Cascão no Corinthians, tudo certo, né? Quem que é Cascão? Cascão? Quem que é o Cascão? Rodrigo Garcia, o Corinthians não tem que fazer mais nenhum negócio com o Goiás, não empresta mais nenhum jogador para eles, no caso do Michael. Carlos Mansur, Palmeiras rumo à Série B, onde é seu lugar. Ixi, tá azedão hoje, hein, irmão? Eu concordo que o elenco do Palmeiras já é bom, né? Agora, se der certo dos meninos jogarem, aí Luxemburgo de repente... Essa é uma questão importante. Nilson Pereira, lê o meu. Ô Nilson, manda de novo aqui, porque a sua primeira mensagem, deixa eu ver se consigo chegar nela aqui. Não consigo. Manda de novo para mim, por favor. Tá bom? Algumas ficaram para trás aqui. Essa questão da base é importante, porque o Palmeiras já determinou essa nova linha a partir de agora. Contratações pontuais, jogadores que cheguem ali para ser titular, enfim, tomar conta da posição, e investimento na base. O Palmeiras meio que ignorou a sua base nos últimos anos, há muitos anos, né? O Palmeiras recorreu à base em situações pontuais, por exemplo, o Gabriel Jesus, que era um extra classe. E esse ano não, esse ano o Palmeiras já indicou, já do meio para o final do ano passado, já indicou que usaria muito mais as categorias de base a partir desse ano. E parece ter bons valores, então é natural que os meninos ganhem espaço a partir de agora. Vamos lá, dá uma passada. O Barcelona, segundo o Globoesporte.com, estou lendo aqui, ofereceu 27 milhões, 6 milhões e meio de euros, 27 de reais, pelo Matheus Fernandes. O Palmeiras pagou 13,5 por 75% dos direitos, ou 70%, o restante pertence ao Botafogo. Precisa ver se o Barça está oferecendo pela totalidade, aí eu acho que não valeria a pena. Ou se só pelos 70%. Ou se só pela parte do Palmeiras. Mas como depende do Botafogo também a negociação, eu acho que é pelo valor possível, total. Aí já empataria um pouco também. Diminui o que o Palmeiras ganharia. E eu concordo do Jesus quando ele fala que o Flamengo não valoriza não valorizou o jogador. Eu acho que isso se aplica ao futebol brasileiro também. O Jesus achou um absurdo o Flamengo. O Flamengo ainda não vendeu, mas deve vender o Renier por 30 milhões de reais. 30 milhões de euros. Que é uma bala. Que é muito dinheiro. Um jogador que não provou nada. E na opinião dele, o jogador poderia sair por mais. Eu concordo, eu acho que o futebol brasileiro valoriza pouco, vende sempre muito barato. Só que ao mesmo tempo, é uma proposta de 30 milhões de euros para um jogador que jogou, sei lá, 6 meses no time profissional. Que não jogou, né? Fez 3, 4 jogos. E foi até importante em alguns momentos, mas era um reserva, assim. No Mundial de Clubes entrou o Lincoln, não entrou o Renier, por exemplo. Então, a mão do dirigente fica coçando para vender um jogador nessas condições, porque é muito dinheiro para um jogador que pouco se provou. É uma situação complicada do Flamengo também. Felipe Fábio diz o seguinte: o Palmeiras está esvaziando o elenco no Campeonato Paulista, vai contratar para saber onde tem carência. É essa a ideia. O Nilson Pereira, o Juninho Santos, Milton Neves, Zé Propaganda, é isso mesmo. Vocês são 10, bom programa, meu filho nasceu agora, tá na dúvida, minha esposa corintiana e eu palmeirense, tá na dúvida do que? Do nome ou do talvez time do que time, ele vai torcer? O time deixa ele decidir, meu. Daniel Bagatini, abraço amigos, acho que o Lucha vai fazer os jogadores render, ele é bom nisso. Tarsis Correia de Campo Mourão está conosco. Mazinho Cândido, as contratações do Corinthians acabaram ou tem mais alguma coisa? Abraços de Dourados, no Mato Grosso do Sul. Grande abraço aí para Dourados. Valeu, Mazinho. Tem um primo que mora em Dourados. Vamos falar do Corinthians aí. O que você achou das contratações do Corinthians? Até o momento, o Luan, o Cantígio e o Sid Clay. Sim. Acho o Sid Clay uma boa opção. Não sei as condições em que ele chega. Quase um ano sem jogar como titular absoluto no Dínamo.
Mas ele se mostrou um bom lateral quando passou pelo Corinthians. Acho um bom negócio. O Luan, é óbvio que o Luan é bom jogador e é óbvio que quase todo mundo no Brasil contrataria o Luan. Aí entra uma questão parecida com a do Michael, que é o preço. O Corinthians está gastando uma bala para contratar, para tirar o Luan do... Aliás, gastou, né? Vai pagar conforme passa o tempo, com o empréstimo, enfim. Mas é uma bala para ter o Luan. E aí, depende muito de condições físicas. Há quem diga que o Luan tem problemas físicos, condições psicológicas. Há quem diga que o Luan é um jogador muito disperso, que perde o foco muito fácil. Enfim, eu acho ele muito bom jogador. Eu, por exemplo, eu teria levado para a Copa do Mundo. Mas os últimos... Copa do Mundo de 18. Mas o último ano e meio dele foi muito ruim e me gera uma certa questão com relação ao valor. O Cantillo, conheço pouco, me parece bom jogador, e o Thiago Nunes, na coletiva de apresentação dele na segunda-feira, mostrou conhecer bastante o jogador e se mostrou muito satisfeito com a chegada do colombiano e parece que vai ser um jogador que chega para ser titular também. E é importante também destacar que o Corinthians tem feito uma limpa, né? Porque o Corinthians, a negociar Júnior Urso, Cleison, abrir mão de Jadson, de Ralf, quem mais saiu do Corinthians? Acho que foram esses, né? Ele está indicando... Matheus Jesus foi para o Red Bull. Ele está indicando uma mudança de perfil e acho que também uma enxugada na folha de pagamento, porque alguns desses caras não tinham salários baratos. O Corinthians também parece estar mudando bastante o perfil do seu elenco. Aliás, tratamento dado a Jadson e Ralf. O Milton Neves, no blog dele agora, lá no blog do miltonneves.com.br, critica a postura do Corinthians, por exemplo, com relação, ou do Thiago Nunes, com relação aos jogadores, né? Acha que o Corinthians está fazendo com que Jadson e Ralf saiam pela porta dos fundos. Eu acho que não tem nada disso, acho que faz parte da vida, mas tudo bem. Eu também não acho que tenha nenhum absurdo nisso. Assim, os jogadores, pelo que dizem, segundo a informação, acho que do Marco Belo, né, que é da Rádio Transamérica, do portal Meu Timão, especialmente o Ralf foi avisado que não permaneceria ainda no final do ano passado. Aí, claro, você pode fazer uma homenagem ali pro jogador, de repente, no último jogo da temporada, sei lá, faz alguma coisa especial, porque é um cara super vencedor com a camisa do Corinthians. É um jogador que a torcida sempre gostou muito e que sempre se dedicou demais. Um cara que nunca foi expulso. Enfim, um jogador importante. O Jadson foi muito importante em conquista de 2 brasileiros. Também é um cara que a torcida gostou muito quando chegou ao time. Você poderia ter esse cuidado especial de preparar algo para que o jogador se despedisse. Agora, eu não vejo desrespeito. Eu vejo que poderia ter algo diferente, mas eu não vejo nenhum desrespeito. Eu vejo profissionalismo. A gente cobra tanto profissionalismo no futebol brasileiro e o Corinthians está agindo de forma profissional. Não vi problemas nas palavras do Thiago Nunes. Inclusive o Thiago Nunes pregou muito respeito aos jogadores, falou assim, olha, eu tenho muito respeito por eles, mas por característica, nesse momento, nós optamos pela não permanência dos dois. Eu não vejo problema nenhum, sinceramente. Olha, o Nilson Pereira, vocês têm notícias sobre o Rossi? É isso que ele tinha perguntado. Ceará e Fluminense brigam por ele. Fica a critério dele receber em dia ou só de 3 em 3 meses? Eu acho que o Vasco ainda está na briga, inclusive. Eu acho que o seu comentário responde a sua pergunta, né? Com relação ao Fluminense, o Ceará está na frente. Rodrigo Garcia, eu gostaria de opinião de vocês sobre a possível contratação do Carlos Carvalhal para o Red Bull Bragantino. Este ano vai bater de frente com o Flamengo? Acho que não é para tanto. Acho que não é para tanto, né? Até pela juventude do time, né? Todos os jogadores contratados muito jovens. Eu acho que o Red Bull vai perceber aí ao longo da temporada ou durante a fase de treinamento. Já fez um treinamento, um jogo treino contra o Atibaia, tomou uma sarrafada, 3-1, mas tudo bem, que os caras todos presos ainda, né? Do ponto de vista físico. Eu acho que o Red Bull vai perceber ao longo da temporada que vai precisar de um pouco de experiência neste grupo. Um grupo muito jovem não vai se sustentar não por mais talento que tenha os jogadores. O Franço quer acrescentar alguma coisa? Não, concordo com você e acho que é uma boa opção do mercado você buscar o Carvalhal, treinador experiente, para um grupo que é absolutamente jovem e isso é complicado para a disputa do brasileiro. Franço Zagueiro, vejo muitos times bons, mas infelizmente o futebol brasileiro, se o treinador perder 4 jogos seguidos, manda o treinador embora, isso abala o elenco. Carlos Mansur, Cebolinha, não Cascão, o Everton no Corinthians. Amigo, não tem nada. Não estou sabendo de nada disso. Muito obrigado pela informação, essa para mim é super nova, viu?
O Cícero Max, o problema do futebol brasileiro são os jogadores e não os técnicos. Nossos jogadores estão fracos demais. Futebol falido nesse nosso Brasil. Esse Jorge Jesus está se achando, mas na verdade... Queria abrir aqui a sua mensagem, porque ela veio um pouquinho mais longa que o normal. Aqui, ó. Mas na verdade ele só apareceu para o mundo aqui no Flamengo. E agora fica falando que vai deixar o Flamengo. Se deixar o Flamengo, ele jamais vai ter sucesso, pois o Flamengo tem elenco. Concordo com você. César Henrico Tico, tem alguma coisa do Soteldo no Corinthians? Também não estou sabendo. Jadson e Ralf já fizeram o seu nome no Corinthians, fica só treinando, não é justo com os dois, é o Júnior Farmácia. O Rodrigo Garcia, Frank, você não vai falar da crise que vive o time queridinho da imprensa, o Flamengo, com a demissão do Paulo Pelaipe? Questão política, né? Disputa política tem em todos os clubes. Tem no Corinthians também, viu, Rodrigo? Mas acho que o pessoal está tentando contornar isso aí lá. Josmar Silva, lê a minha. Manda de novo, Josmar, a sua, tá bom? Para a gente poder ler aqui no finalzinho. Com relação ao Santos, a grande contratação é o Gesualdo, né? Chegaram Madison, lateral direito, e Raniel, o centroavante, que estava no São Paulo. Mas a grande novidade é o Gesualdo Ferreira, treinador português que está sendo apresentado nesse momento. Talvez já até tenha... Chegou com carisma, hein? Chegou com muito carisma, conhecendo a história do clube, conhecendo o futebol brasileiro. Eu consegui assistir o início da entrevista coletiva de apresentação dele. Ele elogiou bastante treinadores brasileiros, elogiou bastante Luxemburgo, Abel Braga, Felipão, Otto Glória, Renato Gaúcho. Ele mostrou conhecimento do futebol brasileiro, parece uma figura bem bacana e é a grande novidade do Santos para a temporada. Acho que ele vai ter muita dificuldade. O Santos, embora surjam boatos de Ricardo Quaresma e não sei quem, não sei o quê, o Santos não tem dinheiro para investir e vai ser um ano um pouco complicado para o Santos. E ele chega num clube que está com a barra aqui em cima, né? Com esse mesmo elenco, o São Paulo colocou o time no segundo lugar do Brasileirão, jogando bom futebol, e então a exigência para cima do Gesualdo vai ser a partir do estágio que o São Paulo deixa a equipe. Ainda assim, uma atração bacana. Acho bacana e gostei. Eu simpatizei muito com a figura do Gesualdo, conhecia muito pouco dele e simpatizei bastante com a figura dele. O Josmar Silva, o comentário dele era sobre o caso Ralf. Ele disse que que o Corinthians deu ao Ralf o mesmo tratamento que o Ralf deu ao Corinthians em 2017. Isso aí o Vessone publicou, né, no Meu Timão lá. Eu acho que é Meu Timão, né? Meu Timão. O Rodrigo Vessone, grande parceiro, grande jornalista, publicou que lembrou, né, que em 2017, quando os chineses vieram, o Ralf tinha um pré-contrato, mas eles pagaram lá 1 milhão de euros, eu acho, na época, que era um valor irrisório, e levaram o Ralf, né? E que o Ralf meio que deu as costas pro Timão naquela ocasião. Acho que nada demais. Né? Interessava para ele, era bom para ele foi embora. E agora é bom pro Corinthians. O Corinthians dispensou. O Jorge Nascimento, boa tarde para o atual campeão da América, é o Jorge da Ferrari, tá sumido, hein, Frank? Mengão está de volta, salve-se quem puder. Rapaz. E o Rodrigo Garcia quer saber se o Dentinho pode voltar para o Corinthians. Não sei. Se ele voltar, será muito bem-vindo, né? E o São Paulo, que se reapresentou agora pela manhã também, mas que não traz nenhuma novidade, né? O São Paulo, na realidade, as contratações do São Paulo foram os 3 jogadores que estavam emprestados e que o São Paulo acabou adquirindo em definitivo. O caso do Thiago Volpe, do Igor Vinícius e do Vitor Bueno na negociação que levou o Raniel para o Santos, né? Mas a expectativa do São Paulino no momento será que com pré-temporada, tempo para trabalhar, o trabalho do Fernando Diniz engata? O São Paulo gastou muito dinheiro nas últimas temporadas, mas na última temporada o São Paulo gastou um bom dinheiro. E assim, também eu gosto do elenco de São Paulo. Eu acho o elenco de São Paulo forte. E com pré-temporada, com tempo para trabalhar e tudo mais, espera-se que o Diniz faça mais do que fez no ano passado. E, enfim, no ano passado o tempo era curto também. O São Paulo tem Daniel Alves, tem Juan Fran, tem Pablo, sabe? Tem Arboleda, Thiago Volpe. O São Paulo tem um bom time. Juan Fran, não sei se eu já citei. Enfim, o São Paulo tem um bom time, tem um bom elenco, tem boas opções. Me parece que a postura do São Paulo é parecida com a do Palmeiras no mercado. Surgiu uma oportunidade de mercado, algo que dá dentro das condições, e que chega para resolver um problema, que chega para tomar conta de uma posição, vai lá e contrata. Agora, não vai sair contratando de baseado no elenco que tem e naquilo que já gastou. Acho super natural essa postura do São Paulo também,
Não tem nenhuma contratação até agora, com exceção do que o Frank falou, de comprar os jogadores que estavam emprestados. E parece estar encaminhando o empréstimo do Hudson para o Fluminense. O Hudson já não tinha espaço, realmente, enfim. Então provavelmente vai para o Fluminense. O Jusilei, me parece, também está encaminhado. Não é que ele está encaminhado com nenhum clube, mas o Jusilei está entre os negociáveis do elenco de São Paulo. E me parece que nesse momento o São Paulo vai mais se livrar de algumas peças do que contratar. Nelson Donizete Ramos, estou ligado aqui em Guaranésia. Alô, Guaranésia, sul de Minas Gerais. Renata Santos, jogador meia boca, ela diz aqui, se referindo, claro, ao Michael. Abraço, Renatinha. Jefferson Aparecido Oliveira, o Dentinho só vai voltar a jogar no time dos dentistas. Fábio Henrique, vocês sabem quais são as opções para o lugar do Michael no Corinthians? Olha, eu não sei, mas o técnico Thiago Nunes disse que tinha, olha, segunda, terceira e até a quarta opção, viu? Saiu noticiado na imprensa argentina do histórico que o Corinthians tem interesse no meio do Boca Juniors. Olha, tá bom. Ligado em São João dos Patos, no Maranhão, Henrique Sampaio. Salve, Henrique, avante Verdão, ele escreve aqui. Cícero Max, São Paulo é sofrimento e esse técnico não dá para Libertadores, é muito ruim. Ih, começou o pessimismo, hein? É isso aí, pessoal. Bom, então, a gente deu uma passadinha aqui nos clubes, como é que os clubes estão voltando para a temporada de 2020, o Cruzeiro se desfazendo também dos seus atletas, o Henrique e o Egídio partindo para o Fluminense, Marquinhos Gabriel para o Atlético Paranaense. O Dedé está no mercado. O Dedé fazendo reunião lá, o Manuel na primeira reunião também já não se acertou, o Fabrício Bruno vindo para o Red Bull Brasil, e Red Bull Bragantino, desculpa, né, porque o Red Bull Brasil está na Série A2, são dois times distintos pelo menos por enquanto. E as novidades aí com o Michael, o Corinthians largando mão da negociação, abrindo mão da negociação, e o Michael encaminhando o acerto com o Flamengo, que fez até o momento as principais contratações, eu diria, da temporada, certo? O Gustavo Henrique, zagueiro que era do Santos, o Pedro Rocha, que estava no Cruzeiro, e agora acertando também com o Michael, certo? Qualquer novidade a gente volta, a partir da semana que vem tem os torneios de preparação lá da Flórida e na outra semana o início dos campeonatos estaduais, tá bom? Abraço também para o Lázaro Bertelli, ele é de Socorro aqui em São Paulo, pertinho da gente. Manda um abraço pra gente, grande abraço para você também, viu, ô Lázaro? Grande abraço a todos. Valeu, Lucas. Valeu, até a próxima, hein? Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Fiquei sem noção de